Camila e neste vídeo eu trouxe uma bolsa feita com square, os famosos quadradinhos da vovó. Olha que bolsa maravilhosa! Eu trabalhei ela no square de flor africana, que é essa flor aqui, que inclusive tem um vídeo exclusivo do square da flor africana aqui no canal. E olha o desenho maravilhoso que forma nessa bolsa. Além de formar o desenho com as flores, a gente ainda fica com um detalhe como se fosse uma florzinha aqui no vão entre os squares. Olha que coisa mais fofa que ela ficou. E essa bolsa, eu vou ensinar o acabamento dela bem perfeitinho para que ela fique linda por dentro e também por fora. Olha o acabamento dela por dentro. É uma bolsa que, se vocês não quiserem colocar forro, não há necessidade. Ela fica com um acabamento bem lindo, sem mostrar nada assim de arremate. Vou ensinar para vocês como fazer esse arremate de forma que fique perfeito. E essa bolsa ficou com um total de 360 gramas. Eu trabalhei nela com o barbante número 6. Vocês podem também utilizar outros tipos de fio, caso vocês prefiram, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. E para essas medidas, para este fio que eu utilizei, a minha bolsa ficou com 40 centímetros de altura aqui dessa parte mais alta até a ponta e com 29 centímetros de altura desta pontinha aqui até aqui, que a área realmente é menor aqui de utilização, porém nós temos essa área um pouco mais alta. E ela ficou com um total de 37 centímetros de largura. A alça dela ficou com 47 centímetros. No vídeo eu vou ensinar também como vocês podem fazer ela maior ou menor, caso vocês prefiram, e também mais grossa ou mais fina, também se desejarem. E o mais legal do square é que vocês podem trabalhar as cores também com as cores que vocês desejarem, podem trocar as cores. E essa bolsa, vocês podem evidenciar a flor, assim como eu fiz nessa bolsa, ou podem evidenciar os quadradinhos. Eu também vou ensinar isso nesse vídeo. Então já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa maravilha, deixem o like que ajuda muito o canal e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Bora fazer, gente! Para começar, eu vou usar o barbante número 6. Aqui estou trabalhando com o Barroco Max Color da Círculo e essa cor aqui é a Caqui. Todas as referências de cores eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui estou trabalhando com uma agulha 3,5 para este fio que eu estou utilizando. E aqui agora eu vou fazer um anel mágico, então vou laçar sobre a minha mão, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer para cima, puxar aqui o fio do novelo, trazer aqui a laçadinha para cima e fazer mais 2 correntinhas, 1 e 2, ficando aqui no total com 3 vezinhos. E aqui dentro do meu anel mágico, eu vou incluir 16 pontos altos. Laço, coloco aqui dentro do anel mágico, puxo para cima, laço, tiro 2... e laço, tiro mais 2. Essas correntinhas que nós fizemos já são consideradas como um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2. Eu vou incluir aqui no total 16 pontos altos. Então, aqui é o 3 e vou fazer até o 16. Trabalhei aqui 16 pontos altos, já posso cortar o meu fio. Agora, eu não vou trabalhar mais com essa cor. Vou puxar o meu fio para fora, vou puxar este fiozinho aqui do anel mágico para fechar, encostar uma pontinha na outra. E agora aqui, para o fechamento, eu vou utilizar uma agulha menor. Aqui eu estou trabalhando com a agulha 2,5. Caso vocês tenham alguma outra numeração que seja um pouquinho menor do que a que a gente utilizou, já ajuda para fazer os acabamentos. Mas caso não tenham, podem utilizar a agulha mesmo que estavam fazendo os pontos.
Agora aqui, gente, eu vou passar de uma forma mais avançada, de uma forma sem tantos detalhes, apenas dando a orientação para fazer o square. E caso vocês queiram detalhadamente, de uma forma mais calma, principalmente se você for iniciante, é possível fazer. Eu mostro exatamente esse square, feito de forma bem devagar e detalhada. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, está aqui nos cards. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade olhando assim um pouquinho mais rápido, vão lá no vídeo do Square, que lá vai estar bem detalhado, mesmo se você for iniciante, tá? Então, aqui para fazer o fechamento, agora eu tenho as minhas correntinhas aqui e o meu primeiro ponto aqui. Eu vou vir aqui na cabecinha do meu primeiro ponto, pegando as alcinhas aqui de cima. Vou laçar, puxar o meu fio aqui por dentro, trago ele aqui para trás e vou voltar por dentro aqui de onde eu saí. Então, passando por dentro deste nozinho e por dentro aqui do meu Vzinho. Puxo o meu fio aqui para dentro e volto de onde eu saí. Então, aqui nós acabamos de fazer uma cabecinha para as correntinhas que nós tínhamos, ficamos no total com as 16 cabecinhas de pontos, e aqui agora eu só vou esconder o fio, vou dar 3 nozinhos e esconder o fio aqui por dentro para finalizar. Terminei aqui o meu círculo, já está pronto com o acabamento. Eu posso começar em qualquer lugar, nós vamos trabalhar entre os pontos, então colocando a agulha aqui no meinho entre os pontos. Eu vou laçar, agora nós vamos trabalhar com o fio branco, barbante número 6 também, na cor branca. Eu vou laçar, trazer ele aqui para cima, laçar novamente para prender o fio. Prendi aqui o fio, agora eu vou fazer 2 correntinhas. Então, 1 e 2. 2 correntinhas e eu vou fazer agora mais 2 pontos altos dentro do mesmo lugar de onde eu puxei essas correntinhas. Essas correntinhas vão ser equivalentes ao meu primeiro ponto. Então, no total, nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos altos e uma correntinha. Então, eu fiz aqui já equivalente a 1 ponto alto, vou fazer mais 2. Então, no mesmo lugar, um ponto alto e mais outro ponto alto. Então, aqui na minha sequência, fiquei com 3 pontos altos e agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Agora, no meu ponto de base aqui, eu vou pular 2 pontos altos. Então, 1 e 2 e vou vir aqui no meinho. Eu vou laçar o meu fio e fazer aqui no meinho, então, os meus 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 e uma correntinha. Venho aqui, pulo 2 pontos de base e começo o próximo. Então, essa é a nossa sequência da segunda carreira. Cheguei aqui no final, não posso esquecer de fazer a minha correntinha de separação, aqui a minha última. Aqui, como eu não vou trabalhar agora mais com essa cor, eu posso cortar também o meu fio, puxar o fio para fora, vou pegar a agulha para fazer o acabamento. E aqui eu vou vir aqui, não nas correntinhas, na cabecinha do primeiro ponto alto. Então, de trás para frente, pego aqui o Vzinho, vou jogar o meu fio aqui para trás. Então, eu laço, passo meu fio aqui para trás e volto por dentro aqui da correntinha, que é dentro do mesmo lugar de onde eu saí. Passo por dentro da correntinha. Deixo aqui a cabecinha do ponto do tamanho proporcional aos demais pontos que eu trabalhei. E aqui agora, para chegar o meu fio para cá, para fazer o acabamento, eu vou passar aqui por dentro destes pontos aqui, passo para cá e chego aqui embaixo, junto com o outro fio, onde eu vou dar 2 nozinhos,
o primeiro mais fraquinho, o segundo para não repuxar e o segundo bem forte, esconder aqui embaixo. E eu gosto de passar a colinha também, caso vocês tenham, podem passar para não soltar as pontinhas. Fiz meu acabamento, sempre faço dentro da cor para não aparecer. E agora nós vamos começar a trabalhar com esta outra cor, essa cor aqui é a Coral Vivo. Vou pegar novamente a minha agulha 3,5 e agora nós vamos trabalhar aqui no vão. Também posso começar em qualquer vão. Vou colocar a minha agulha aqui no meio do vão, laçar, trazer meu fio aqui pra cima, dar uma laçadinha. E este fiozinho menor, eu passo ele por cima aqui do fio maior, apenas para ele não ficar abrindo. E aqui vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, que são equivalentes ao meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do mesmo lugar. Mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e vou fazer mais 2 pontos altos dentro do mesmo vão, formando aqui um lequinho. Então, um ponto alto, vou abrir o meu fio aqui, 1 e 2. 2 pontos altos. Então, essa é a nossa sequência. Este lequinho aqui, venho no próximo vão e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, façam aí a sequência de vocês até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira e agora, né, na próxima carreira ainda vou continuar utilizando essa cor. Então, nós vamos fechar aqui o nosso ponto, a nossa carreira. Eu tenho aqui as minhas correntinhas, 1, 2 e 3. Eu vou vir aqui na terceira, pegando somente aqui nesta alcinha de fora, laço, passo por dentro e passo por dentro desta que está na minha agulha. E agora, eu preciso chegar até este vãozinho aqui do meu lequinho, porque é aqui que nós vamos fazer o nosso trabalho, é aqui que nós vamos incluir os pontos. Então, para isso, eu vou andar com um ponto baixíssimo. Então, vou passar aqui por dentro da próxima cabecinha de ponto, laço, faço baixíssimo aqui, passo por dentro dessa que está na agulha. E agora sim, cheguei aqui neste vão. Aqui agora eu coloco a minha agulha, trago o ponto para cima e passo por dentro dessa que está na agulha. Então, cheguei aqui, agora sim eu vou começar a incluir os meus pontos. Então, eu vou laçar e fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, para ser equivalente ao meu ponto alto. E ainda dentro do mesmo espacinho, eu vou incluir agora aqui mais 6 pontos altos. Então, no total, aqui dentro do meu espacinho, eu vou ficar com 7 pontos altos, já considerando aqui as correntinhas. Então, laço, vou fazer o ponto de número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, fiquei aqui com um lequinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terminei meus 7 pontos altos, vou laçar, vir aqui para o próximo vão, aqui entre os meus lequinhos, e aqui vou incluir mais 7 pontos altos. Também sem correntinhas de intervalo de separação, então vão incluindo aí o de vocês. 7 pontos altos dentro de cada vão. Cheguei aqui no meu último ponto, agora eu vou cortar o meu fio, não vou trabalhar mais com essa cor. Puxar o fio para fora, vir aqui com a agulha de acabamento. No meu primeiro ponto alto, aqui eu tenho as correntinhas, o ponto baixo com as correntinhas, vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, aqui, pegando aqui as alcinhas, laço, passo por dentro aqui do nozinho e da correntinha, jogo meu fio aqui para dentro. E aqui, só vou trazer o meu fio aqui para baixo, eu vou trançar o meu fio aqui para baixo para que ele chegue
aqui de encontro com este fio, dar os nozinhos e passar a cola. Terminei aqui o meu acabamento, também escondidinho aqui dentro da mesma cor. E agora aqui, nós vamos começar em qualquer uma das pétalas. Eu vou escolher uma aqui para começar. Vou vir aqui em cima do meu ponto alto, pegando aqui o meu Vzinho. E nós vamos trabalhar agora com a cor branca novamente. Então, vou laçar, puxar o meu fio aqui para frente. O fio menor eu vou colocar por cima do fio do novelo. Vou laçar e fazer um ponto baixo. Aqui, este fiozinho, nós podemos deixar ele escondido aqui. Conforme a gente for trabalhando, dá pra gente deixar escondido nesta cor, a gente consegue ir fazendo por cima dos pontos. Então, fiz aqui o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada cabecinha de ponto aqui. Então, se eu tenho 7 pontos altos, eu vou ter 7 pontos baixos. Então, venho aqui na próxima cabecinha, faço mais um ponto baixo. Então, ponto baixo, venho na próxima, ponto baixo, na próxima, ponto baixo. Então, aqui eu já fiquei com 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Como eu caminhei aqui com este fio por cima dele, eu já posso cortar, porque a minha pontinha não tem mais perigo de se soltar. Então, já posso cortar aqui também para não ficar atrapalhando. Fiz aqui os 7 pontos baixos, agora eu venho aqui neste vãozinho que eu tenho, entre as pétalas, eu vou vir aqui embaixo, então tem o primeiro vão e o segundo. Eu vou vir aqui no segundo vão e puxar um ponto baixo alongado. Então, trago ele aqui pra cima, minha laçada aqui pra cima. Aqui, não apertem para não ficar muito repuxado, deixem o ponto, olha, do tamanho que ele seria normalmente. Então, laço, deixo só ele bem esticadinho, sem deixar frouxo também, mas não deixo repuxado. E volto a fazer aqui ponto sobre ponto. O primeiro vai estar um pouquinho escondidinho aqui, ó. Meu primeiro ponto alto está aqui, não posso esquecer de pegar ele aqui também. E volto a fazer os meus pontos baixos. Então, ponto baixo, ponto baixo. Então, ponto baixo sobre ponto baixo, aqui em cima de cada cabecinha, e nos vãos eu faço este ponto alongado. Então, façam aí o de vocês até o final. Terminei aqui, fiz na minha última pétala os 7 pontos baixos, mais o ponto alongado, encerrando aqui essa minha carreira. Agora, já posso cortar o fio, puxar o fio para fora, pegar a agulha para fazer o acabamento. E aí, temos aqui esta primeira laçadinha que nós puxamos o ponto e o segundo. Eu vou vir aqui na cabecinha do segundo, de trás para frente, laçar, puxar o fio aqui para trás, voltar por dentro de onde eu saí. Então, por dentro deste nozinho aqui, do ponto alongado, aqui por dentro do nozinho e por dentro do meu Vzinho também. Aqui. Puxo o meu fio aqui para trás. E agora, eu vou esconder este fiozinho pra cá, na parte branca também. Fiz aqui meu acabamento, também na parte branca. E agora, nós vamos começar nossa próxima carreira, nossa 6ª carreira, com a cor que nós iniciamos. Essa cor caqui aqui também. Vou voltar com a agulha, 3,5. E aqui agora nós vamos começar no comecinho de uma das pétalas. Então, aqui na pontinha, logo após o ponto alongado, nesta primeira cabecinha, venho aqui em uma delas, pode ser qualquer lugar para começar. Vou prender a minha linha, então laço, puxo o fio aqui para frente, laço o fio do novelo e prendo o meu fio. Agora, ajusto aqui e esta pontinha eu vou jogar aqui por cima do meu fio do novelo.
Agora eu venho aqui no próximo ponto, na cabecinha do ponto, e vou fazer outro ponto baixo. Laço fio do novelo e faço ponto baixo. Vou fazer no total 4 pontos baixos, então já fiz 2. Tenho 1, 2, faço o terceiro, 3 e 4. 4 pontos baixos. Feitos meus 4 pontos baixos, agora eu vou fazer um ponto meio alto, então laço, venho no próximo ponto, trago para cima, laço e tiro todas de uma vez. E agora vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço um ponto alto. E mais um ponto alto no próximo ponto. Ponto alto. Essa já está sendo aqui a nossa sequência preparatória para a quina. E bem aqui em cima do ponto alongado, eu vou fazer o ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, venho aqui na cabecinha do ponto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E laço, tiro mais 2. Fiz um ponto alto duplo, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E dentro do mesmo lugar de onde eu fiz meu ponto alto duplo, eu vou fazer mais um. Então, laço 2 vezes, venho aqui no mesmo lugar e vou fazer outro ponto alto duplo. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Fiquei com um lequinho aqui, que vai ser o lugar da minha quina. Agora aqui nós vamos voltar essa mesma sequência que nós fizemos aqui, nós vamos voltar para cá. Então, vou fazer um ponto alto no próximo ponto aqui, em cima do ponto baixo. Vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto. No próximo ponto, meio alto. E agora, aqui a sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a nossa sequência de quina. Temos uma quina aqui. Nós vamos ter no total 4 quinas. Aqui agora, nós chegamos novamente sobre o ponto alto alongado. Então, neste do meio das nossas quinas, nós vamos fazer um ponto meio alto, ao invés de fazer o lequinho da quina. Então, aqui, meio alto. E agora sim, aqui eu volto a repetir a mesma sequência que nós tínhamos feito. Então, eu vou começar aqui novamente com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Um ponto meio alto. 2 pontos altos, um em cada ponto, então, um ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto. Chegamos novamente na nossa quina, onde a gente vai fazer o lequinho. Aqui, agora sim, sobre o ponto alongado, um ponto alto duplo. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. E agora, a gente volta a parte aqui da quina. Então, vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto. Um ponto meio alto. E aqui agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E chegando aqui no ponto alongado, o ponto meio alto. Então, essa é a nossa sequência. Repitam aí essa sequência. Nós temos que ter aqui no total as 4 quinas.
Cheguei aqui ao final da minha carreira de encontro com o lugar onde nós começamos, e aqui eu finalizei com um ponto meio alto. Agora, nós vamos continuar ainda trabalhando com essa mesma cor. Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo aqui nesta cabecinha. Então, venho aqui nesta alcinha, vou fechar aqui com baixíssimo, que é essa primeira alcinha do segundo ponto. E agora aqui nós vamos começar aqui no segundo ponto, onde nós puxamos a nossa alcinha. Então, eu tenho o primeiro aqui e vou vir aqui no segundo. Venho aqui no segundo, pegando aqui as duas alcinhas, laço, e vou começar aqui a fazer um ponto baixo. Laço e faço ponto baixo. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, agora da nossa 7ª carreira. E é nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto até chegar ali na quina. Então, faço mais um ponto baixo, mais um ponto baixo, vou caminhando com pontos baixos até chegar na minha quina. E aqui eu fiz no total 8 pontos baixos. Então, meu primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neste vão, entre uma quina e outra, nós vamos ter no total de 16 pontos. Em todas as carreiras, nós vamos ter 16 pontos aqui em volta entre uma quina e outra. Aqui nós fizemos 8, que é exatamente a metade, porque nós começamos aqui pela metade. Então, fiz aqui 8 pontos baixos no total, e agora aqui dentro desse espacinho do meu leque, eu vou incluir 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e mais 2 pontos baixos, 1 e 2. E depois de fazer aqui a minha quina, eu vou começar a minha sequência de pontos baixos, fazer os 16 pontos baixos. Eu não vou fazer aqui sobre esse ponto alto duplo, eu vou começar aqui no meu ponto alto, o primeiro ponto alto que eu tenho. Então, aqui, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E agora sim, contando com ele, a sequência dos 16 pontos baixos. Fiz aqui 15 pontos e meu ponto de número 16 vai ser aqui na cabecinha do ponto alto duplo, aqui. Então, aqui eu tenho a sequência de 16 pontos baixos, começando aqui pelo primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer novamente a quina com 2 pontos baixos, 2 correntinhas e mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Venho aqui no meu ponto alto e começo novamente a sequência dos 16 pontos. Então, aqui a minha sequência é essa: 16 pontos baixos na parte reta, na quina 2 pontos baixos, 2 correntinhas, mais 2 pontos baixos e volto para os 16 pontos baixos. Cheguei aqui ao final de encontro com a metade onde nós começamos, e aqui eu fiz 8 pontos, e meu 8º ponto foi bem em cima do ponto meio alto, aqui. Agora, eu posso soltar o meu fio, cortar. Nós acabamos de trabalhar aqui com este fio, e agora puxo o fio para fora para a gente poder fazer o acabamento. E aqui nós chegamos de encontro ao nosso primeiro ponto. Então, a partir daqui, aqui eu tenho meu ponto meio alto, e aqui, a partir daqui, eu tenho um ponto sobre o outro. Estão vendo aqui? Um ponto sobre o outro. Então, nós vamos, para fazer esse fechamento, passar por cima deste primeiro, aqui desta argolinha. Nós vamos fazer o fechamento aqui no segundo. Então, aqui temos o primeiro, ó, o ponto meio alto aqui, o primeiro ponto sobre ponto baixo, e aqui no segundo é que nós vamos pegar na cabecinha de lá pra cá. Vamos puxar, nós vamos fazer como se a gente estivesse continuando aqui, fazendo por cima deste outro ponto que já tem aqui, que é o ponto baixo. E vamos voltar aqui por cima deste outro fio. Aqui a gente
Passa por dentro do nozinho e por dentro do Vzinho. Puxo o fio aqui para trás e aqui também. Caminho com o fio aqui por trás até chegar de encontro com este outro para fazer o acabamento. E aqui a gente finaliza. Vou puxar um pouquinho para ficar do mesmo tamanho, proporcional às demais cabecinhas. Então, olha, fica assim. E aqui nós temos, contando, sem contar com as nossas quinas, a gente fica aqui com as 16 cabecinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, pra gente poder fazer a junção certinho, com a mesma quantidade dos nossos quadradinhos, para unirmos aqui um quadradinho no outro. Então, finalizado o nosso square, frente e verso, olha, com acabamento perfeitinho, que não aparece. Agora, nós vamos fazer 13 squares no total. Então, já fizemos um, vamos fazer mais 12 para a bolsa nesse formato que eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, eu desenhei à mão mesmo, eu não sou desenhista, tá? Mas eu queria trazer para vocês, para que vocês possam saber como que vai ser a montagem da nossa bolsa. Então, aqui vai ser a alça, e aqui nós vamos ter, na parte da frente, nós vamos ter 5 squares colocados dessa forma. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5. Se essa é a parte da frente, na parte de trás, nós temos mais 5, então já são 10. E aí, nós teremos esses 3 squares aqui, que são squares que vão estar dobrados ao meio. Então, estes daqui são squares inteiros, e estes daqui, esse e esse, vão ser squares que vão estar dobrados ao meio para fazer a junção. Então, este vai ser o formato da nossa bolsa, por isso que no total a gente utiliza 13 squares. Então, saindo do papel o formato da nossa bolsa, eu montei aqui para vocês poderem ver, ela vai ficar desta forma. Então, os quadradinhos inteiros estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e os dobradinhos aqui. Eles fazem assim, esse formato, fechados ao meio. E aí, aqui a parte da frente, nós temos que ter 2 partes, por isso que a gente tem mais 5, que vai ser a parte de trás da bolsa. E ela fica neste formato. Então, aqui temos os 13 squares. Bom, pessoal, então aqui eu já marquei, coloquei os marcadores aqui nas junções dos meus squares. Coloquei aqui os marcadores deste lado e coloquei os marcadores do outro lado já também, na parte de trás, separadamente, tá? Primeiro eu coloquei os da frente, virei e coloquei a parte de trás, assim ela já fica montada. Conforme a gente for colocando, eu vou soltar só o marcador do lugar onde a gente for mexer. E aqui, lembrando que o square, quando vocês forem colocar, vocês precisam colocar a parte de fora para fora. Então, o square, ele tem frente e verso. Apesar de estar com acabamento bem bonitinho assim, bem perfeitinho, ele tem a frente, tem o verso. Então, a gente precisa colocar todos do mesmo lado. Então, a parte da frente e a parte do verso. No verso, na parte da frente, ele fica com os fiozinhos mais, com os detalhes mais aparecendo do fiozinho mais inteiro. Atrás, a gente já vê os pontinhos, que tem os nozinhos na parte de trás. Então, essa é a diferença. Então, a gente coloca, lembrando que todos para frente. Nós vamos começar a nossa costura aqui, fazendo em linha reta. Então, aqui nós temos uma linha reta. Aqui nós temos outra, e aí ela ultrapassa para o outro lado e continua da mesma forma. Aqui a mesma coisa, temos desse lado, dá a volta e vai terminar aqui do outro lado. E a mesma coisa aqui, nós temos a linha reta aqui e temos a linha reta também aqui. Então, aqui é a parte de cima da bolsa, nós vamos começar aqui, nesta quina de cá. Aqui, para a gente saber aonde que a gente começa, estão vendo aqui a quina? A nossa quina é composta por 2 pontos
2 correntinhas e mais 2 pontos. Aqui nós vamos trabalhar nesta primeira cabecinha que nós temos aqui da ponta, que é equivalente à quina. Então, aqui antes do ponto baixo. Então, nós vamos pegar esta pontinha aqui. Ó, deixa eu pegar aqui a agulha para mostrar para vocês. Então, aqui seria a cabecinha desse primeiro ponto, do lado de cá. É nesta daqui que eu vou pegar, uma antes. E a mesma coisa quando eu finalizar aqui o outro lado. Eu tenho aqui este meu último ponto aqui antes da quina, a minha cabecinha é essa. Eu vou trabalhar também um antes, que é essa daqui, tá? Então, nós vamos trabalhar pegando aqui essas 2 pontinhas aqui para fazer a nossa quina. Então, eu já vou até colocar aqui a agulha pra gente já deixar preparado. Então, tenho os 2 pontos aqui eu tenho a quina, onde eu tenho os meus pontos, minhas correntinhas. Então, aqui está a cabecinha do primeiro ponto, eu vou vir uma antes, que é bem o meinho da quina. Então, pegando somente a salsinha aqui de fora. Peguei aqui a salsinha de fora. A mesma coisa, eu vou encaixar aqui neste outro lado. Então, aqui eu também tenho, olha, os quatro pontos. Deixa eu pegar outra agulha para mostrar. E o meinho dos meus pontos. Aqui onde eu tenho as correntinhas, certo? Que forma esse espacinho. Então, aqui nós vamos trabalhar com o square virado para cá. Então, eu também preciso trabalhar na correntinha. Então, aqui, o meu primeiro ponto é esse daqui, o meu primeiro ponto dessa parte reta é esse, a cabecinha dele é esta. Aqui seria a cabecinha dele. Então, um antes, que é essa correntinha aqui. Também vou pegar aqui somente na alcinha aqui de fora. Então, neste lugar aqui. Então, com a mesma agulha que eu encaixei aqui nesse square, eu vou vir aqui e encaixar nesta outra aqui, também pegando só a alcinha do lado de fora. Então, vou encaixar aqui, na correntinha. Nós vamos caminhar sempre pegando nas alcinhas de dentro. Então, olha, aqui eu tenho os 2 vezinhos juntos aqui. É sempre na alcinha de dentro. Então, ó, os meus vezinhos estão aqui, aqui e aqui. E as minhas alcinhas de dentro são essa e essa. São essas 2, de todos os vezinhos, tá? Então, conforme a gente for pegando, ó, primeiro a gente vai encaixar a agulha nessa, e depois a gente vai vir aqui e encaixar a agulha nessa, por dentro, por cima. Nós não vamos pegar trazendo aqui pra cima, ó. Não vamos pegar aqui, porque o nosso fio estará lá pra baixo. Então, a gente vai pegar fazendo esse movimento. Coloco a agulha aqui, venho aqui no próximo, encaixo no meio aqui da minha correntinha. E aqui, neste movimento, é que eu vou laçar e buscar a agulha aqui embaixo. Então, vou fazer aqui na prática. Vou pegar aqui agora e trabalhar com o meu fio da cor que eu fiz a última parte do meu square. Aqui, gente, se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, em alguma outra cor, vocês podem fazer também esse detalhe que nós vamos fazer aqui, da junção dos squares em outras cores. Vocês poderiam trabalhar, por exemplo, com o branco. Ele ficaria bem mais chamativo. Mas como eu quero que o destaque realmente sejam as flores, eu vou trabalhar na mesma cor, para que ele fique neutro. Assim, as flores se evidenciam. Se vocês fizerem, por exemplo, com o branco ou com o rosa mesmo, ele vai dar um destaque bem detalhado aos quadradinhos, tá? Então, aí é de preferência. Aqui eu prefiro que o destaque fique nas flores, por isso que eu vou trabalhar na mesma cor que eu fiz o acabamento, na cor caqui. Então, já encaixei minhas agulhas aqui, ou melhor, minha agulha aqui nos 2 quadradinhos. Agora, eu vou laçar ela aqui por baixo, deixo um espacinho aqui, ó, um pedacinho para fazer o acabamento, pego ela aqui embaixo e vou passar por dentro desta laçadinha, a primeira laçadinha que está aqui, e essa outra que está na minha agulha. Assim, deixo os meus fios aqui para baixo. Este fio do novelo estará sempre aqui por baixo da bolsa. Então, sempre vou puxar ele aqui por dentro do trabalho. Ele não vai ficar por cima, sempre aqui embaixo, aqui por dentro.
eu vou caçar ele lá embaixo. Então, essa pontinha, deixem aqui pra cá, pra vocês não acabarem fazendo o acabamento sobre o fio menor. Deixem aqui o fio do novelo. E agora, vamos lá para a próxima correntinha que a gente vai fazer. Aqui, o importante é sempre a gente deixar a laçadinha proporcional às cabecinhas de pontos que a gente tem. Então, tentem deixar ela do mesmo tamanho para que fique bem bonitinho esse acabamento. Trouxe aqui mais para pertinho para ficar melhor para visualizar. Então, trabalhei aqui neste ponto, eu venho no próximo, pegando aqui, e a próxima é aqui. Então, sempre no meio da minha cabecinha de ponto. Venho aqui atrás, ó, deixo o fiozinho para cá, pego o fio do novelo, laço, vou trazer ele aqui por dentro, e aqui por dentro, e por dentro dessa laçadinha que está aqui na minha agulha. Venho no próximo. Então, o meu fio saiu desse, o meu próximo é aqui. Venho nesta, venho na próxima, busco meu fio lá embaixo. Então, aqui, busco o fio, passo por dentro e por dentro da laçada que está na minha agulha. Conforme a gente vai fazendo, isso daqui vai ficando mais automático, tá? No começo a gente precisa reparar bem assim, depois ele vai que vai. A gente não precisa de todo esse detalhe aqui para fazer esse acabamento. A gente acaba conseguindo passando até mais fácil por dentro das 3. E assim eu vou caminhando, gente, até chegar lá em cima. Então, ó, sempre pegando no meio, aqui, na próxima, laço o fio do novelo, passo por dentro e passo por dentro. Vou fazer agora uma aqui, passando por dentro das 3, para vocês verem que depois, conforme a gente pega a prática, ele vai mais rápido, ó. A gente só aprende a virar e posicionar a agulha de uma forma que fique mais fácil pra gente conseguir passar mais rápido. E é isso, o importante é, sempre que eu pegar essa laçada, eu vou pegar desse lado primeiro, eu continuo assim até o fim. Primeiro essa, depois essa. Então, eu continuo sempre na mesma sequência. Então, primeiro eu vou pegar aqui deste lado e depois deste outro lado, para que o nosso acabamento fique certinho também. Laço, passo por dentro e passo por dentro. Então, aqui estão vendo também que os meus vizinhos eu tento fazer proporcionais, sempre tentando deixar aqui do mesmo tamanho para que fique bem certinho. E eu cheguei aqui na minha primeira emenda para fazer junto com vocês. Aqui eu já soltei o meu marcador e fiquei aqui com as 4 pontinhas. Então, só para que vocês vejam aqui, já fiz todo esse caminho até chegar aqui, onde eu vou encontrar agora 4 pontinhas. Então, aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Eu caminhei aqui até o último ponto, até a cabecinha do último ponto, onde eu tenho o ponto baixo. Então, estão vendo? Ele está aqui. Aqui eu tenho a quina e aqui começam os meus outros pontos baixos. Então, trabalhei aqui na última cabecinha desse lado, aqui a mesma coisa. Na última cabecinha deste lado, me sobrou aqui agora as pontas. Então, trabalhei nesse. Agora, o próximo é a pontinha da quina, que é já a minha primeira da correntinha. Então, eu vou pegar nesta e vou pegar nesta do lado de cá. É só continuar normalmente. Então, faço aqui uma quina, faço a outra quina e passo aqui por dentro. E agora, só vou continuar nos próximos aqui também, só preciso identificar aonde que é. Então, lembra que a gente... Aqui tem o meinho, né, das correntinhas. Aqui, é bem o meu meinho. Então, o meu primeiro ponto aqui dessa carreira do lado de cá, meu primeiro é este daqui. Então, aqui, é nesta alcinha aqui que eu vou pegar, aqui. E aqui do lado de cá, só identificar onde estão aqui os meus pontos. Ó, meu meinho está aqui.
As minhas correntinhas estão aqui nesta pontinha. Então, o meu primeiro ponto está aqui, a primeira cabecinha está aqui, então, o meu primeiro ponto está aqui. Então, são nessas alcinhas aqui que eu vou pegar. Então, ó, venho aqui do lado de cá, ou melhor, aqui, pegando a alcinha de dentro, e neste daqui, pegando a alcinha de dentro. Laço aqui o meu fio, passo por dentro, passo por dentro, passo por dentro. E aqui eu já tenho a minha primeira quina. Agora é só continuar. Venho no próximo, venho no próximo. Laço e passo por dentro. Então, a gente só continua como se fosse uma sequência, realmente utilizando aqui as pontinhas com pontinha, e elas vão ficar dessa forma. Desse jeito, ó, estão soltas, estão unidas apenas aqui pelo meio, e as minhas pontinhas agora estão prontas aqui para serem trabalhadas quando a gente fizer aqui esse lado de cá. E agora é só continuar aqui a peça. Aqui eu já soltei a próxima também, vamos passar por mais uma junção e depois vamos ter aqui essa outra ponta, que é a ponta aqui, a quina da bolsa. E aqui eu já fiz toda a parte reta e cheguei aqui na quina. Aqui eu trabalhei no meu último ponto, então, na correntinha de cá e na correntinha de cá. E virando aqui, já é a minha correntinha da quina, já é a minha correntinha que começa já essa próxima carreira aqui. Então, vou colocar aqui, nessa quina, e vou pegar também a correntinha do lado de cá, ó. Meu fio precisa estar pra cá, pra depois eu conseguir puxar. Então, aqui eu tenho o meu último ponto aqui, a cabecinha é aqui, e é neste ponto aqui que eu vou pegar, que é na minha correntinha. Então, aqui neste lugar, pego o fio, laço, passo por dentro dessa e por dentro dessa. Fiz isso, viro a minha peça e vou continuar também agora aqui do lado de cá. Puxo o fio aqui pra cima, venho aqui na próxima, pego aqui e pego aqui na próxima. É só continuar realmente seguindo esse mesmo padrão que nós estamos fazendo. Mesmo que ela esteja aqui de quina. A gente considera essa borda aqui junto com essa agora. E agora, vocês continuem fazendo aqui toda essa parte reta até chegar aqui no outro comecinho, aqui onde nós começamos. E aqui eu caminhei até o final e cheguei aqui na minha pontinha, logo onde nós também começamos. Então, eu dei a volta aqui. Fiz toda essa parte, dei a volta e estou chegando aqui onde nós começamos. Então, aqui nesta pontinha, eu vou fazer os meus últimos pontos aqui. Então, vou pegar essa daqui com esta daqui. Vou laçar o fio do novelo, fazer o baixíssimo. E agora sim, cheguei aqui na pontinha. Então, vou fazer esse último aqui também. Pego esse daqui e esse daqui. E também vou passar por dentro. Para que ele chegue aqui uma pontinha com a outra. Agora que eu já posso cortar o meu fio. Puxar o fio aqui para fora. Esse fio que eu deixei aqui para fora, por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Então, aqui eu acabei de fazer essa parte aqui, dando a volta, e agora eu vou fazer esta outra parte aqui paralela. Essa parte que é um pouco menorzinha. Ela vem daqui, dá a volta e vem pra cá. Nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos este daqui. Nós vamos começar da mesma forma, no mesmo lugar, e a gente só vai trabalhando aqui nas junções, e vamos fazer exatamente igual até chegar aqui nessa outra ponta. Ah, gente, uma dica importante também, estou começando aqui agora, a gente
fez para este lado. Então, eu comecei aqui e caminhei assim e dei a volta para finalizar aqui nessa parte de trás. Então, a gente também começa no mesmo lado, no mesmo sentido que a gente começou, para as nossas correntinhas, os nossos vezinhos de acabamento ficarem todos para o mesmo lado, não ficar um para cima e um para baixo. Então, aqui, eu comecei aqui desse lado, vou continuar também começando sempre aqui deste lado da bolsa, não do outro lado, senão ele fica no sentido contrário. Então, fiz aqui a minha segunda junção, fiz aqui a primeira e a segunda. Só que agora é o contrário, eu vou começar por essa daqui, que é a menor, e depois vou fazer a maior por último, porque nesta última aqui, eu não vou cortar o meu fio pra gente poder começar a fazer aqui a parte da alça. Então, a gente começa aqui pela menor. Aqui eu deixei o meu fiozinho do que eu acabei de fazer, para depois a gente fazer o acabamento, e vou começar aqui por essa. Aqui a gente só vai passar por cima, então comecem o de vocês e aí eu vou mostrar aqui fazendo a junção. Então, agora eu preciso começar do outro lado para que fique no mesmo sentido os meus vezinhos. Então, ó, virei aqui a bolsa. Então, vou começar daqui no menor, nessa parte menor, para que o meu vezinho também fique para cima. Então, ó, aqui o meu vezinho ficou para cima, aqui ficou para cima. Então, preciso começar também no mesmo sentido para ficar com esse detalhe aqui desses vezinhos que formam essa correntinha aqui do acabamento pro mesmo lado. E faltam 2 para eu chegar na junção, vou fazer com vocês. Então, pego aqui, passo por dentro. E vou fazer agora o último, aqui, aqui, laço, passo por dentro. Opa. E agora aqui, eu simplesmente vou passar por cima desse acabamento, então, vou vir para o próximo, que é, ó, esse daqui eu trabalhei aqui, então, meu próximo é aqui. Nesse, e aqui, onde eu tenho aqui a cabecinha, o próximo é esse daqui. Esse daqui é referente às cabecinhas daqui, então, ó, meu próximo é este cantinho aqui. E também vou fazer assim, passando aqui por cima. Aqui, procurem não deixar ele tão aberto. Então, ó, vamos regular aqui o tamanho do fio, para que ele não fique tão aberto, para não ficar um espaço tão grande. Deixem sempre tentando manter o tamanho normal. Ó, esse daqui ficou um pouquinho grande até, eu vou voltar aqui, para ele não ficar tão grande. Então, ó, vou puxar um pouquinho ele, para ficar sempre proporcional ao tamanho desses que a gente vai fazendo, para ele ficar bem bonitinho, um acabamento bem bonitinho. Então, ó, agora sim, eu vou pegar aqui, aqui, passo por dentro. E aqui, ó, simplesmente passei por dentro e vou continuar. Ou melhor, passei por cima. E vou continuar. Aqui, só continuando na sequência normal. Fiz aqui a última costura da parte reta. E agora, nós não vamos cortar o fio. Dessa vez aqui, nós vamos continuar agora para fazer a parte de cima da bolsa, a parte onde nós temos a alça. Então, logo aqui, neste primeirinho ponto que eu tenho aqui, eu saí daqui, deste lugar, no meinho, e nós vamos pegar logo aqui na quina, nessa primeira cabecinha, e agora nós vamos trabalhar, ao invés de trabalhar somente na alcinha, nós vamos pegar as 2 alcinhas, não uma só. Então, eu coloco a minha agulha aqui, e a partir daqui, eu já vou fazer um ponto baixo. Então, laço, faço ponto baixo. Venho aqui na próxima, pegando também a cabecinha, e faço ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto, até chegar aqui na ponta. Eu cheguei aqui na minha quina. Aqui na quina, eu tenho este ponto que antecede bem aqui o biquinho, e este outro também, que é depois do biquinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto antes, neste lugar.
Na quina é apenas um, então coloco aqui bem no meinho da quina. E continuo aqui nos próximos também, um ponto sobre cada ponto. Eu vou chegar aqui até a próxima, aqui onde nós temos o nosso próximo desnível, a nossa próxima junção aqui, e aí eu volto com vocês. Estou chegando aqui agora na minha quina, e aqui lembra que eu falei para vocês cortarem o fio e deixarem um pedacinho pra gente fazer o arremate. Como a gente finalizou pro mesmo sentido, as duas pontinhas estão aqui, eu vou dar 2 nozinhos aqui nesta pontinha. O segundo eu posso dar bem mais forte, e depois somente esconder o fio aqui por dentro da trama. E passar uma colinha. A mesma coisa aqui do outro lado, já posso fazer isso também aqui do outro lado. Então, junto aqui os fios. Estão prontos já para fazer o arremate e passar a colinha. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu estou chegando aqui próximo, ainda tenho esse último aqui, que é o que antecede a quina. Tenho esta cabecinha para fazer o ponto. Vou fazer um ponto baixo aqui. E agora, eu cheguei na minha quina. Então, a minha quina está aqui, eu vou colocar aqui no meio, vou vir aqui na próxima quina do meu próximo square, e aqui eu vou fazer um baixíssimo. Então, passo por dentro dessa, passo por dentro dessas duas aqui. Fiz o baixíssimo, agora eu já posso vir na próxima cabecinha, que é essa daqui, e fazer um ponto baixo, e a partir daqui, continuar a minha carreira em pontos baixos, até completar a minha volta. Então, ó, fiz aqui o ponto baixo, ficou assim, aqui a junção. E agora, eu só vou continuar, lembrando das minhas quinas, faço um ponto e continuo. Aqui nós temos um outro acabamento, então, vamos fazer até aqui, ó, e aí, quando chegar aqui, eu mostro pra vocês novamente como fazer aqui a junção das duas quinas. Nós vamos fazer da mesma forma como nós fizemos. Fiz aqui o meu contorno, cheguei aqui na minha outra pontinha, aqui eu também tenho os 2 fios, também vou dar os 2 nozinhos. E esconder os fios aqui por dentro. E agora, aqui, continuando, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ali na outra emenda também. Então, já fiz aqui o meu último ponto baixo, venho na quina desse square, na quina deste outro square, faço ponto baixíssimo, passando aqui por todos, para deixar eles bem juntinhos. E agora, no próximo ponto baixo, ó, a quina, gente, quando a gente pega, é na pontinha mesmo, tá? Não é no espacinho que nós temos, é na pontinha aqui da cabecinha do ponto. Vamos continuar agora a nossa sequência, nós vamos dar toda essa volta, nós vamos passar novamente aqui pelo meio, onde nós já demos o nozinho. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui neste outro lugar e a mesma coisa que nós fizemos nesse, até chegar e dar a volta completa onde nós começamos aqui os nossos pontos baixos. E aqui, gente, para aproveitar e esconder esses fiozinhos aqui, que a gente deu os nozinhos, nós podemos fazer os pontos baixos sobre eles, que já é uma forma de esconder. Então, quando a gente coloca o ponto baixo, a gente já vai fazendo, deixa eles paralelos aqui na parte de trás do nosso trabalho. Deixa eles aqui rentes, e a gente já vai escondendo os fios. Aí, a gente não precisa passar por dentro depois para colocá-los por dentro da trama. Já dá para ir escondendo conforme a gente vai fazendo os pontos baixos. Cheguei aqui na última quina de encontro com o primeiro ponto baixo que eu fiz, que está logo aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte, para unir aqui as duas pontinhas. Então, eu vou colocar aqui no centro
da pontinha do meu square, como estávamos fazendo, e vou pegar também a primeira cabecinha do ponto baixo que nós fizemos. O meu primeiro ponto baixo está aqui, estão vendo que a gente subiu aqui e já fez aqui esse ponto baixo. Então, vou pegar aqui as duas alcinhas do meu ponto baixo. Vou laçar, opa, aqui de novo. Vou laçar e passar por dentro, fazendo ponto baixíssimo. Então, passo por dentro e passo por dentro. Fiz o meu ponto baixíssimo, a partir daqui, nós vamos começar a fazer a carreira toda circular. Nós não vamos mais fazer fechamentos. Nós vamos apenas continuar a sequência sobre as alças que nós vamos fazer agora também. Então, a partir daqui, como a gente vai fazer as carreiras circulares, aqui esta é a parte, deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês. Essa daqui é a parte onde nós temos as quinas. Nós temos aqui as laterais e aqui vai ficar a nossa alça. Nesses biquinhos aqui, a nossa alça, nós vamos construir a nossa alça aqui. E aqui são os biquinhos da lateral. Toda vez que a gente chegar aqui nesses biquinhos das laterais, nós vamos pular um ponto de cada lado. Então, aqui eu estou bem no meio, eu tenho este pontinho aqui e este pontinho aqui. Sempre quando eu chegar aqui para fazer a continuação, nós vamos pular esses pontinhos para que a bolsa não comece a abrir, porque se a gente fizer sobre eles também os pontos baixos, vai começar a fazer um biquinho. Então, como a gente não quer manter aqui o padrão reto da bolsa, a gente vai pular essas duas pontinhas. Então, aqui eu estou no meio. Se na próxima volta eu vou pular aqui, eu preciso, então, pular este daqui, este primeiro, e vir aqui no segundo. Então, logo daqui onde eu estou saindo com um ponto baixíssimo, eu pulo já esse primeiro, venho para o segundo fazer o ponto baixo. Aqui, ó, juntem bem para ele não ficar um espacinho, ó. Pronto. Juntei e fiz aqui o ponto baixo. E vou continuar até a pontinha aqui, deixa eu virar, agora nós já estamos trabalhando aqui deste lado. Eu vou chegar até aqui, essa pontinha onde nós vamos fazer a alça, também em pontos baixos, ponto sobre ponto. Cheguei aqui na ponta e nós vamos começar a partir daqui, fazer o último ponto aqui da pontinha de cima, que é o ponto bem da nossa quina. E a partir daqui, eu vou fazer as correntinhas, que vão ser a nossa alça. Então, as correntinhas, nós vamos fazer na quantidade que vocês acharem adequado para o tamanho da alça de vocês. Fiz aqui as minhas correntinhas. As minhas, eu fiz um total de 80 correntinhas. Caso vocês queiram maior, podem fazer mais correntinhas, e caso vocês queiram menor essa alça, podem fazer menos correntinhas. A minha eu fiz aqui com 80 correntinhas. E agora aqui nós vamos prender na ponta da alça. Aqui é importante que a gente deixe ela sem torcer. Então, olha, ela está viradinha para frente. E eu prenda ela, continuando aqui viradinha para frente, para depois a gente conseguir encaixar os pontos com facilidade. Então, ó, deixo ela bem certinha, sem torcer, bem de frente. E vou prender aqui com um ponto baixo, bem aqui no meu ponto da quina. Então, coloco aqui, laço, faço o meu ponto baixo na alcinha e na bolsa, deixando ela aqui bem reta. Vou continuar até aqui a nossa próxima quina e volto com vocês. Cheguei aqui na quina, lembra que eu falei para vocês que nós não vamos fazer aqui o ponto baixo nesses dois aqui? A gente acaba pulando esse e não fazendo nesses. A gente vai fazer aqui ponto baixíssimo ao invés de ponto baixo. Então, nós vamos pegar este daqui, esta pontinha, com esta pontinha, e vamos fechar também com ponto baixíssimo, para unir aqui esses dois lados. Feito baixíssimo, agora sim, venho para o próximo e continuo fazendo ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Eu vou passar por mais uma quininha ainda com vocês, e aí eu mostro também novamente a quina. Agora, aqui, nós estamos chegando na outra parte, na parte de trás da nossa bolsa.
Então, aqui em cima, deixa eu ampliar aqui para mostrar onde eu estou. Aqui na parte de cima é onde nós precisamos fazer a nossa alça. Então, vou fazer caminhar com pontos baixos até aqui em cima. Aqui no ponto do meio, eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que vocês fizeram aí do outro lado. No meu caso aqui, eu vou fazer as minhas 80 correntinhas e juntar aqui, também no meu ponto de cima. Então, fiz aqui as minhas 80 correntinhas, me assegurando que elas estão de frente. Vou vir aqui no ponto baixo de cima, bem o da quina, e fazer o ponto baixo. E aqui eu vou continuar também fazendo os pontos baixos até chegar aqui nesta quina que eu vou fazer mais uma com vocês. Cheguei aqui, então, mais uma quina. Tenho aqui esse ponto, ponto do meio e esse daqui. Então, vou fazer o baixíssimo neste com este daqui. Passo por dentro e passo por dentro. E vou continuar aqui no próximo fazendo ponto baixo. Aqui eu vou continuar fazendo os pontos baixos até chegar na alcinha para mostrar para vocês. Cheguei aqui nas minhas correntinhas. As nossas correntinhas são feitas assim, elas têm duas alcinhas aqui na frente e elas têm um nozinho aqui na parte de trás. Então, quando a gente for pegar aqui dentro da correntinha, eu vou pegar deixando só essa alcinha de baixo aqui para baixo e eu vou trabalhar sobre a correntinha, a alcinha da parte de cima, mais o nozinho aqui da parte de trás. Então, vou ter 2 fios aqui para abraçar, ao invés de um só. Então, aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto baixo sobre a correntinha. Venho aqui na segunda, ó, deixando apenas a alcinha de baixo, ó. Estão vendo? Eu passo por uma só, aí aqui para cima estão a minha outra alcinha e o nozinho também aqui atrás. É assim, dessa forma, ela fica com um acabamento bonitinho aqui, porque a gente está deixando só essa parte de baixo e a gente abraça uma quantidade maior de fios, então ela não fica abrindo. A gente abraça aqui 2 fios ao invés de um só. E aqui a cada correntinha eu vou fazendo um ponto baixo. Então, um ponto baixo aqui para cada correntinha. Assim, vai ficando assim. E eu vou continuar aqui, deixando ela sempre virada pra frente, até chegar aqui na pontinha. Terminei aqui de fazer os pontos sobre a minha alça, olha como fica bonitinho. Na frente, atrás. Cheguei aqui até a minha última correntinha, aqui também trabalhei na última correntinha, então, ó. É como se ela fizesse deixasse esse detalhe para cada ponto que eu tenho. Então, ó, embaixo de cada pontinho que eu tenho esse detalhezinho, que é o detalhezinho da correntinha. Então, fiz aqui até a última, e agora, a partir daqui, eu volto a pegar novamente os 2 pontos e fazer os pontos baixos. E seguir normalmente ponto sobre ponto. Aqui nós vamos passar novamente pela quina e vamos começar a nossa alça. Aqui na quina, se vocês ficarem com alguma dúvida, voltem aí na quina anterior, é exatamente da mesma forma que nós vamos fazer. E aqui na alça também nós vamos começar como nós fizemos aqui nesta alça. Então, façam aí a volta de vocês, vamos fazer a volta contínua, passar por mais uma quina também da mesma forma, e quando chegar aqui novamente na pontinha da alça, eu vou voltar com vocês para mostrar como vai ser a segunda carreira da alça. Dei a volta e cheguei novamente aqui na alça, e aqui na alça eu só vou continuar também fazendo os pontos baixos, também pegando as 2 alcinhas. Nós vamos apenas continuar de forma circular, fazendo aqui também sobre a alça, e nós vamos fazer a alça aqui na espessura que a gente desejar. Então, as próximas quantidades de voltas, a gente vai fazer pensando nisso, no tamanho que a gente quer a alça. Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira, ela já vai ficar aqui dessa espessura, considerando as 2 carreiras.
E nós vamos aumentar aqui, a quantidade de voltas vai ser o suficiente para que a gente faça a alça na largura desejada. Terminei aqui de dar a volta na minha alça. Eu fiz a correntinha e depois eu fiz mais 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Mais 4 voltas. E cheguei aqui no final, vou fazer a finalização com vocês. Se esse tamanho de alça aqui, de largura, já estiver bom para vocês encerrarem, vocês deixem assim, dessa forma. Caso vocês queiram ela mais grossa, é só continuar dando mais voltas de carreira. Essa daqui, a minha ficou com 2,5 centímetros de largura. E para fazer aqui o acabamento, eu já cheguei até aqui, um ponto antes daquele último que a gente faz unindo os dois. Eu vou fazer um baixíssimo aqui neste ponto, no próximo, e vou puxar o meu fio aqui dentro. Tiro o fio para fora, que eu já cortei o meu fio. Vou vir aqui, não nesse daqui do meinho, vou vir neste daqui. Vou pegar aqui de dentro para fora, puxar o meu fio. E agora, vou voltar ele aqui por dentro deste ponto que nós fizemos. Deixa eu virar aqui. Aqui eu vou passar por dentro, aqui deste nozinho que eu tenho aqui, e por dentro da argolinha do ponto. Então, pego aqui e a argolinha do ponto. Puxei aqui, agora eu vou passar por dentro e jogar o meu fio aqui pra dentro. Aqui eu deixo ele do tamanho também proporcional aos demais pontos, e aqui eu fiz o encerramento da minha quina. A minha quina, ela ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou dessa forma, com as diminuições que nós fizemos. E agora, este fiozinho, só vou fazer o acabamento aqui por dentro. E todos os meus fiozinhos que eu ainda tiver algum acabamento para fazer, eu também já vou fazer o acabamento agora neste momento. Nossa alça pronta, finalizada. A bolsa está quase pronta. Tem só mais aqui essas laterais para que a gente termine, porque ela ficou com essa abertura. Conforme a gente fez aqui a parte reta, ainda sobraram mais esses 2 pedacinhos aqui. Então, eu já fechei aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Então, o fechamento ficou assim. É exatamente igual nós fizemos, só que nós vamos fazer agora só em um quadradinho, que são os quadradinhos dessa pontinha que ficaram, um de cada lado. Então, já coloquei meu fio lá para dentro, já tem uma pontinha aqui para eu começar aqui por dentro. E eu vou começar ele aqui de baixo, dessa parte de baixo para cima. Porque fazendo desta forma, eu continuo aqui, eu vou subir o meu trabalho como se ele estivesse continuando para cá. Ele tanto faz, um vai dar de encontro para baixo, o outro vai dar de encontro para cima. Mas como aqui deste outro lado eu fiz subindo também, então este eu vou fazer subindo. Vocês podem, se vocês quiserem, fazer para baixo também, começar aqui desta ponta e vir aqui para baixo também não tem problema, porque ele dá continuidade de qualquer forma em uma das partes dos quadradinhos. E aqui nós vamos fazer exatamente da mesma forma como nós começamos lá. Nós vamos pegar aqui antes do primeiro ponto, então, a cabecinha do meu primeiro é aqui e o meu primeiro antes é aqui. Então, pego aqui, também sempre do mesmo lado, começando deste pra cá. E a outra aqui, a minha primeira cabecinha está aqui, depois da quina, então, antes é esse daqui. Peguei os 2 aqui, coloco o fio aqui por dentro e passo baixíssimo. Aqui a mesma coisa nós vamos fazer. Seguro o fio para não puxar ele totalmente. Ó, deixo uma pontinha lá para dentro. E aqui já começo, venho no próximo, então, trabalhei nesse, o meu próximo é este com este. Passo por dentro, passo por dentro, passo por dentro.
Puxo aqui o fiozinho de dentro para ajustar bem aqui a quina. E aqui eu só vou continuar subindo. Quando estiver lá para dentro, a gente coloca a mão por dentro para segurar o fio aqui totalmente por dentro, para facilitar. Eu segurando aqui por dentro o meu fio, eu facilito aqui na hora de fazer os últimos pontos. Eu vou chegar então até aqui para fazer a finalização com vocês. Cheguei aqui até o meu último ponto. Agora, eu vou cortar o meu fio que está aqui por dentro. Então, vou cortar. Cortei o meu fio. Eu vou puxar o fio para fora. Vou pegar aqui a agulha de acabamentos para facilitar. E aqui, como eu estou subindo, eu vou enganchar ele no que está subindo, para ficar no mesmo sentido. Então, estão vendo que o meu elinho está aqui para cima? Eu vou continuar aqui neste daqui que também está subindo. Então, a bolsa, ela está assim. Eu posso ou pegar neste ou pegar neste. Então, para continuar no mesmo sentido, ó, este está descendo e este está subindo. Então, eu vou pegar no que está no mesmo sentido, que está subindo. Então, vou vir aqui de trás para frente, como se eu fosse abraçar mesmo o ponto, esse daqui de quina. Engancho ele aqui por dentro, passo por dentro dele. E agora, eu preciso voltar aqui para dentro deste mesmo ponto de onde o meu fio saiu. Então, para isso, eu preciso colocar agora lá dentro, a agulha lá dentro. Vou vir aqui, encaixar aqui a minha agulha. Aqui sem olhar, fica um pouco mais difícil de achar, mas dá pra gente achar aqui, colocando a agulha por dentro. Saindo aqui dentro do mesmo lugar onde saiu meu fio. E vou puxar agora ele aqui pra dentro. Enganchei aqui a agulha, agora eu já posso virar aqui pra dentro, puxar o meu fio todo aqui pra dentro. E agora, a gente vê aqui se ficou certinho. Então, ó, ele abraçou o ponto como se ele estivesse continuando, fazendo uma voltinha, ó, como se ele fizesse uma quina. Então, ele está subindo assim e ele continua aqui. Dessa forma, ele fica bem bonitinho nesse acabamento. E agora, aqui, este fio aqui, essas pontinhas, né, que foi a pontinha onde nós começamos, aqui, o nosso trabalho. Nós começamos aqui e terminamos aqui. Então, essas duas pontinhas que eu tenho aqui, também vou abrir o fiozinho, fazer o acabamento para esse lado e abrir aqui e fazer o acabamento para este. E aqui, gente, com toda a nossa parte da costura já feita, eu coloquei aqui a etiquetinha. Vocês podem colocar personalizada, caso vocês tenham. Aqui eu achei que ficaria melhor a prateada ao invés da dourada, mas é gosto também. E vocês podem colocar também como sugestão uma etiquetinha de borda, caso vocês prefiram, aqui na pontinha, ou então na alça, ou até mesmo na parte de baixo da bolsa, aqui, para baixo. Mas é gosto também, é mais para deixar a nossa identidade quando a gente faz um trabalho. E aqui, eu separei aqui um imã, pra gente colocar aqui de fechinho na bolsa. Este imã aqui que eu separei, ele é daquele costurável, então ele tem as duas partes, e a gente prende somente costurando aqui as bordinhas. Nós podemos costurar com agulha de costura normal, agulha a agulha fininha mesmo de costura, e o fio de costura que seja da cor próxima ao trabalho que a gente está fazendo. Aqui eu vou utilizar a prateada, já que eu fiz também aqui o detalhe da marca em prateado, eu vou colocar o ímã prateado. Vocês sempre sigam a cor. Então, se vocês trabalharem com o dourado, procurem colocar um fechinho dourado, sempre para combinar as peças de acessórios. E aqui, eu já coloquei uma parte, um lado do ímã, o outro eu vou mostrar aqui para vocês como que eu coloco esse ímã costurável. A gente pode colocar com a agulha de costura ou pode prender assim também com um pedacinho de fio. A gente pode utilizar inclusive o fio de barbante, que foi o fio que eu prendi aqui, o próprio fio que eu trabalhei, e aqui também eu posso utilizar o mesmo fio, se couber aqui na passagem, aqui onde a gente passa o fiozinho, ou eu posso utilizar um fio de cor próxima. Este fio aqui que eu estou trabalhando é um fio
é o fio Charme, que ele tem uma cor bem parecida, então ele disfarça aqui para eu prender. Poderia também usar o fio aberto, sem problema nenhum, mas eu vou prender aqui com ele, que ele é um pouco mais fino do que o fio que eu trabalhei, e ele vai ficar bem firme também. Então, nós temos essas 3 opções para utilizar: a linha de costura normal, esta linha, um outro fio que seja próximo, ou abrir o próprio fio que a gente está trabalhando. E aqui eu já prendi com 4 partes, olha, separadas, 4 fiozinhos para cada lado. Vou colocar aqui para deixar no mesmo lugar onde está o meu fechinho já, e vou colocar aqui para ver exatamente o lugar onde eu vou prender o meu ímã. Vi aqui o lugar onde ele vai ficar, eu já posso segurar aqui esse lado para que eu possa iniciar a costura aqui. E aqui eu faço da seguinte forma: eu pego a minha agulha aqui menor para conseguir fazer os acabamentos, para ficar mais fácil. Eu vou passar aqui por dentro de alguns fiozinhos que estejam mais apertadinhos. Então, ó, eu tenho este fiozinho aqui que está bem apertadinho, vou passar por dentro deste, vou puxar um dos fios só aqui por dentro e vou passar por dentro de algum outro aqui. Então, ó, aqui dentro de algum outro. É bom que a gente pegue, na verdade, 2 fiozinhos para ele ficar bem firme. Então, ó, ainda aqui na parte de dentro, ó, estou passando por 2 para ele ficar bem firme mesmo. Ó, passei aqui por 2 e esse eu passei aqui por 1, só para trazer ele um pouco mais para cá, para eu dar um nozinho mais para cá. E ó, aqui atrás ele não aparece, tá? Então, não peguei na trama aqui de trás. E aqui eu só vou dar realmente 2 nozinhos bem apertados. E esconder meu fio por dentro aqui da trama, onde não apareça também, não passe lá para a parte de trás. Aí, dou os nozinhos e escondo o fio aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui deste outro lado. E é isso, ó, ele está preso aqui e escondidinho aqui as pontinhas deste que eu já coloquei. Bolsa finalizada, olha como ela ficou lindíssima. Maravilhosa. E o fechinho também aqui, super segura. Por dentro, ela tem um acabamento perfeitíssimo, exatamente como por fora. Nós temos os pontos do avesso, mas ela fica muito, muito linda por dentro também, com as mesmas florzinhas que a gente vê por fora. Aqui, caso vocês queiram colocar um forro, vocês podem colocar também, mas ela por si só assim já é maravilhosa. Atrás, o mesmo desenho aqui na frente. Está acabada e finalizada a nossa bolsa. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido fazer essa bolsa, que a de vocês também tenha ficado incrível e maravilhosa. Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam. Já deixem aquele like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.